Queridos, a paraxá, a porção, o texto está num versículo apenas hoje. E se puder, com Levítico 25:17, uma palavra muito simples. Diz assim: ninguém, o Senhor, vosso Deus. A versão da Bíblia judaica vai dizer assim: assim vocês não, o Deus de vocês. Queridos, quando eu li essa midrash, essa explicação da Torá para os maldosos, ao invés disso, vocês guardarão os meus estatutos, os meus juízos. Você fala do teu irmão, define o tipo de segurança que você vai viver nessa terra. A forma, eu assisti alguns programas, não vou citar nomes aqui, porque vai para a internet esse aqui. Vários tipos, né? Um que era um pastor bem pentecostal, outro que era um pastor de uma igreja. E a gente não consegue perceber que isso está dando legalidades no mundo espiritual para que você não habite seguro no seu... Zombaria, chacota, depreciação, detrimento de alguém. Essas coisas que não podem acontecer. E tem 3 esferas, 3 aspectos. Falar da aparência. E nisso aqui a gente vai entrar em várias coisas: alto, baixo, gordo, magro, preto e branco, fazendo maldade. Você está ferindo o coração de alguém. E não leve para dentro de si. No mundo espiritual está gerando informações de derrota. Vai tirar a segurança da sua vida. Você está aqui ainda? Porque o pessoal fala que vive na graça, né? Então assim, tudo que é depreciativo. Sabe o que aconteceu? Saiu ursas do meio do lugar e despedou. Aqui estou falando engano ao seu próximo. No sentido de enganar, ou ninguém vai tirar. Porque as palavras maldosas também usurpam, roubam de você, tiram vantagem de algo negativo e pejorativo. Tudo bem. Mas agora, quando o apelido, reclame a Hashem, o Eterno, Hashem é o nome, e quis com ar de chacota chamar a atenção o Eterno, porque ele me fez assim. Aí ele caiu em si, porque um estudante da Torá, e daí ele desce do cavalo, pede perdão, se ajoelha na frente dele e diz assim: tu me perdoa. E daí ele disse: não vou te perdoar. Você só será perdoado se isso chegar ao tribunal, chegar diante do Eterno. E ele te absolveu. Vários discípulos estavam esperando ele para que ensinasse a Torá. Quando ele chega na cidade, esse homem começou a seguir ele. O rabino foi na frente, desconcertado pelo que tinha acontecido. Quando ele chega na cidade para ensinar a Torá, ele é recebido com honras. E todos os discípulos vêm ao encontro, muita gente dizendo assim, e aplaudindo ele, dizendo: esse é o nosso mestre, esse é o nosso líder, nosso rabino. Seja bem-vindo, rabino. Aí, esse homem chamado feio chega para ele e diz assim: esse é o rabino de vocês? Esse aí? O que tem ele de especial? E aí todo o povo ficou desconcertado, porque ele era muito bem quisto, um homem estudioso da Torá, um mestre em Israel. Quem é esse? Diz assim: por que você está falando assim do nosso mestre? Pois ele tem uma palavra em hebraico que diz, como ele fez essa zombaria, ele falou assim quando me encontrou. Aí todo o povo ficou chocado e disseram dele, disse assim, daí ele o rabino não sabia nem onde se enfiar, né, como diz o gaúcho. E aí o povo disse assim: por favor, perdoa esse erro do nosso mestre. Ele errou com você. E daí ele contou que tinha pedido perdão. Mas perdoa esse erro do mestre. Aí, olha só, isso aqui é uma parábola judaica, queridos. É um pouco diferente da nossa compreensão de parábolas. Aí o homem disse: porque vocês estão intercedendo por ele, eu libero o perdão sobre a vida dele. Aí termina o conto, a parábola, e ele disse assim: Deus havia mandado Eliseu, na forma de um homem feio, aos olhos do rabino, para ver se de fato ele, como sabia tanta Torá, estava vivendo aquilo que ele ensinava. O que apareceu para ele, o profeta Elias, tendo um encontro com ele, para ver como é que estava o nível de Torá no coração. Disso é dizer:
Deus não manda ninguém assim. É? Então é porque você nunca leu. Se você talvez não esteja lembrado, mas a Bíblia orienta: sede hospitaleiros, porque sem saber, por exercer a hospitalidade, muitos receberam. Fala mais alto, receberam? Anjos em sua casa. Essa foi a palavra que eu dei para a portuguesa que disse que ia receber. E ela é viúva. Eu disse: olha, Deus tem um olhar para a viúva. E pode saber que a sua hospitalidade, Deus pode trazer anjos para a sua casa. Queridos, então, olha só. Aprenda algo, porque você vai dizer: mas isso é cultura nossa, nós somos assim, nós brincamos. Mas tem coisas que não se brinca. Então, não critique da aparência de alguém. Coloca para nós aí Tiago 3,9, para você ver o que diz a respeito da aparência. Com ela bendizemos a Deus, falando da língua, ao Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Quando você amaldiçoa alguém, quando você fala mal de alguém, quando você fere o coração de Deus, você não está ferindo uma pessoa, você está ferindo o próprio Eterno que a criou. Você está blasfemando contra Deus a respeito daquilo que Ele fez. Então, aprenda algo como princípio. Eu não sei como você acha, porque como você pensa a respeito de si mesmo. E a maioria das pessoas que sempre tentam achar um defeito no outro é porque eles querem esconder os próprios seus, então ele tenta tirar a atenção de alguém. Pare de falar de cabelo do teu irmão, pare de falar da aparência, se usa óculos, se não usa óculos, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro. O que tem você a ver com isso? Tem cabelo, não tem cabelo? O cabelo é liso, é ondulado, é só de um lado e do outro não importa. O que você tem a ver com isso? Né? E a gente acaba fazendo brincadeiras que trazem maldição para nossos lares. Eu só estou passando para ti um pouco da indignação que gerou no meu espírito ao saber. E não porque eu sou inocente. Eu me lembrei principalmente da minha adolescência. Existia um aspecto de tiração que a gente dizia na minha época, né? Ficar tirando um ao outro. E nós éramos rapidinho, né? Talvez porque nós éramos um pouco desprovidos de beleza também. A gente sempre adiantava em achar a feiura dos outros rapidamente. Como dizem, a melhor defesa é o ataque. Mas, querido, tirando o riso, eu estou rindo não dos eventos, mas da minha ignorância. Sejamos mais organizados. O primeiro tópico já foi. Então, essa aparência de nós estamos amaldiçoando alguém que Deus fez. Por que você critica a beleza ou a aparência de alguém? Vai casar com essa pessoa? E se já casou, você já escolheu. Pode não ser a coisa mais bela para você, que está olhando. Mas para aquela pessoa que casou com ela, é a coisa mais linda. É o que eu digo assim, a melhor do mundo é ter mãe, ter filha e ter esposa. Porque para isso sempre vai ser lindo. E basta. Amém? Então vamos seguir aqui para entender esse ensino. Segundo aspecto é o caráter. Nós ferimos o nosso irmão, machucamos o nosso irmão com palavras quando falamos do seu caráter. E essa questão de denegrir a imagem de alguém com mentiras e com falsos testemunhos é terrível. Além de ser a Lashon Hará, que nós já aprendemos aqui, que é a língua maldita, que traz maldição, falar do caráter de alguém tem algo muito sério, que se a igreja soubesse, não falava. Falar mal de alguém te coloca como réu de juízo. Quem fala mal de alguém é réu de juízo. E isso não vai passar despercebido diante do Eterno. Vamos dar uma olhadinha o que diz lá em Mateus 5:22.
Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolorizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Tem níveis aqui. De falar, encolerizar, falar de forma agressiva, falar contra o caráter de alguém, isso não acontece quando está tudo bem. Acontece quando alguém não faz aquilo que você quer. Porque dentro daquilo que nós aprendemos nessa visão teológica, religiosa, aonde nós somos o centro do universo e todo mundo tem que, é como se você fosse o sol, né? E todo mundo tem que orbitar ao teu redor para fazer aquilo que você quer. É nesse momento que a gente se coloca como juiz. Aliás, como réu de um juízo. Porque quando tudo sai da nossa órbita, daquilo que nós entendemos que deveria ser feito, porque a pessoa, o teu pai tem que agir de uma forma, a tua mãe tem que agir de outra forma, os teus filhos têm que agir conforme aquilo que você quer. E não estou falando de obediência, desonra, estou falando de um sentido egoísta, de manipulação. Ou o teu líder tem que fazer aquilo, porque, o meu pastor tinha que fazer tal coisa, não sei quem deveria ser assim. O problema da igreja é língua. Porque o real motivo em que não há contentamento é porque ainda você está naquele mundinho, que tudo tem que orbitar ao teu redor. Não existe isso, queridos. Nós somos facilitadores, sacerdotes de Yeshua HaMashiach, para trazer para você as realidades do reino de Deus, para que você seja o sacerdote na sua casa, diga amém. Você não tem vínculo de dependência. Você não precisa de um pastor para orar na sua casa todo dia. Seja o pastor da sua casa. Amém. Vou repetir, seja o pastor da sua casa. Amém. Porque se você não for o pastor da sua casa, como que eu vou ajudar você? Se você não é o pastor da sua casa, como eu, um terceiro, vou poder interferir na sua vida? Se na sua casa não há honra, não há respeito, não há um caráter de Yeshua demonstrado, quem sou eu para entrar na sua casa e dizer como você deve fazer? Então, um simples versículo nos dá tanto entendimento da palavra. E nós podemos entender que quando falamos do caráter, nós ofendemos exatamente aquilo que Deus colocou em nós, pelo seu Espírito. É claro que há pessoas com problemas de caráter, e essas precisam ser tratadas, e não você ser juiz. Porque às vezes nós nos colocamos como juiz das pessoas sem caráter. E eu pergunto, como está o seu? Como está o seu? Eu sempre faço algumas reflexões, e quando estou estudando muito mais a palavra, tenho dedicado muito tempo à palavra, porque o sinal do fim dos tempos, aprenda algo, é aquele discurso para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, e assim salvarás tanto a ti mesmo como aos que te rodeiam. Eu não posso salvar você, queridos. Eu me lembro de uma irmã que brincava, ela faleceu, muito querida, todos vão lembrar, e ela sempre dizia assim: pastor, eu quero estar sempre perto do senhor, e quando no dia do arrebatamento eu me agarro nas suas pernas e eu vou junto. Ela brincava assim. Queridos, essa brincadeira, ela sempre brincando, não expressa uma realidade espiritual. Porque nem do teu esposo, nem da tua esposa, nem do teu filho, nem da tua filha, nem filho dos seus pais, você vai poder agarrado. Ninguém vai a tiracolo por destino que o Eterno construiu. Por isso você tem que ter uma aliança com Yeshua agora. Amém? É nesse tempo. É agora que você para e você começa a olhar assim, para de escutar pessoas. Mas às vezes eu tenho observado, tem muitas pessoas se levantando para falar do último tempo. E tem muitos evangélicos se levantando para desconstruir toda a palavra da verdade. Tem muita gente na internet levantando para desconstruir aquilo que Yeshua está trazendo nesse tempo. Porque é o espírito do engano, é o espírito do anticristo. É o espírito do ódio à palavra do Eterno, chamada Torá.
tem se levantado isso. E ensinava, essa semana comentei em algum dos ensinos que eu estava falando, quando Deus fala, e nós lemos isso, já preguei sobre isso, sobre a menina dos olhos, já ouviu falar desse texto? Amém? E aí a gente diz, nós somos a menina dos olhos de Deus. Não somos nós. Ele está falando de Israel. E como assim? Eu não sou a menina. E a menina dos olhos quer dizer pupila no original. Israel é a pupila do meu olho. Se tu tocar nela, é como se tivesse dado um pedaço no olho de Deus. Alguém já tomou um cutucão no olho aí para ver como é gostoso? Quem já teve essa experiência? Meu Jesus, andando, eu tive uma época que eu andava de moto. E às vezes, eu não sei como é que o besouro faz esse trajeto. Mas alguém já tomou uma bordoada de besouro no olho andando de moto? Meu Deus, é que nem tomar um soco. Eu lutei boxe um tempo. Mas de ficar dias com o olho fechado. E aquele outro pequenininho, sabe aquele pequenininho que antes não consegue achar ele dentro do olho? E começa a arder e tu começa a chorar e ele solta alguma coisa, parece que está queimando dentro do olho. Até essa experiência. Quem já conheceu esse é bem legal também, né? Imagina o incômodo. E aí Deus está dizendo que quem mexe com Israel está cutucando na pupila dele. Multiplica essa sensação que você teve para dizer o que é o sentimento de Deus quando alguém fala mal de Israel. E aí tem outro detalhe que as pessoas também não sabem. Quando Yeshua fala, tenho porém contra ti, que deixasse o teu primeiro amor. Esse dia foi no culto, eu acho que do Shabat, que eu perguntei, o que é o primeiro amor? Daí veio várias coisas. O que é o primeiro amor, queridos? Olha lá, Israel. Assistiu o culto? Para mim, aplauso ao Senhor, queridos, por isso. Queridos, como assim? O primeiro amor é o evangelismo. Não, o primeiro amor é Jesus. O primeiro amor é o evangelho da graça. O primeiro amor é Israel. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, quando nós deixamos a essência da palavra de Deus, nós começamos a deturpar o ensino bíblico. E aí qualquer pessoa se torna reprovada diante dos nossos olhos. Só que aqueles que falam e que ouvem vozes, né? Aqueles que levantam suas vozes e são ouvidos, melhor dizendo, nunca leram isso aqui. No determinado live que passou para mim, eu parei um pouquinho para ver. 2 homens importantes e respeitados da nação estavam discutindo a respeito de se determinado mandamento era possível guardar, se tinha que guardar ainda. E aí a pessoa lendo os fundamentos, e eu estava esperando, tá, me dá o fundamento. Eu parei para ver. Não, porque está escrito, porque Jesus aboliu isso. Tá, mas me mostra onde. Não, ele aboliu, ficou na cruz. Tá, mas onde é que está escrito isso? Ele não mostrou nada. E o outro diz, aleluia, isso aí. E eu olhando assim, e multidões assistindo, uma expressão da falta de sabedoria. O meu povo se perde por falta de conhecimento. E os papagaios gospel, que só repetem o que os outros dizem, sem entendimento algum, trazem maldição para a sua vida. Aí quando Deus começa a trazer as pessoas que têm um alinhamento do céu, eles começam a dizer, não. E a frase que não me ofende, mas que tem colocado muita gente como réu de juízo. E você entendeu a parábola, né? Se ninguém entrar para absolver, e se não tiver testemunhas que aprovem, preste atenção, você sabe que é um tribunal, né? Se não houver testemunhas que aprovem a tua conduta superior à daquele que você criticou, você é condenado. Vou repetir. Se não tiver testemunhas que aprovem a tua conduta superior daquele quem você critica, fazendo mais obras, construindo mais coisas, porque todo mundo que critica nunca construiu nada, né? Crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Então, assim, toda pessoa que levantar e ousar a falar do meu nome nessa cidade, ou até mesmo nessa nação, ele tem que ter gerado os filhos que eu gerei.
tem que ter vivido a vida que eu vivo, tem que ter construído o que eu construí, pelo menos para começar a conversar. E depois disso ele tem que superar. Porque se ele está falando e ele não fez nada, ele é um tolo, réu de juízo. E pode ser até réu do inferno. E todo aquele que se associa para ouvir, assim como todo aquele que se associa do profeta, recebe o galardão de profeta. Vamos de novo. Todo aquele que se associa no profeta, recebe o galardão de... Agora, todo aquele que se associa ao mentiroso, ao que fala mal, recebe o quê? O mesmo juízo. E para uma pessoa sair dessa, não adianta fazer campanha, não adianta, tem que ter um júri. Sabe o que acontece quando o inferno se levanta? Os anjos só pegam um relatório assim, peraí, deixa eu ver, como é que é, que dia que foi? Deixa eu ver. Pois é, mas nesse dia aqui tinha um às 3 da manhã lá, orando por ele, declarando que ele é um homem de Deus e abençoando a vida dele. Não, tinha mais de um, tinha uns 4 lá. O que está acontecendo aqui? Como que está acontecendo esse negócio aqui? O mundo espiritual, ele é assim. Cuidado com as pessoas que denigrem a sua imagem. Aquele que fala mal de alguém para você, quando você vira as costas, fala a mesma coisa ou pior a teu respeito. Agora esse aqui é cruel. Incidentes. Quando alguém critica incidentes que acontecem. E queridos, eu já fiz muito disso, porque vem como natural. Até o momento em que você pede perdão e muda a tua prática. Quem já viu alguém cair e se arrebentou rindo, e em vez de ajudar a pessoa, ficou ali se curvando com dor na barriga, dando risada, e a pessoa estirada no chão sem pedir ajuda? Não faça essa cara de eu nunca, porque em algum momento talvez ela não se machucou, mas alguma coisa ruim que acontece na vida da pessoa e você se racha rindo. Então olha só, deixa eu te dar alguns exemplos. Eu estive em 2013 em Israel e peguei naquela época, a maior nevasca dos últimos 150 anos, em 2013. Eu conheci neve que eu botava a minha perna e ia até o joelho, assim. Então não foi lambuzinho de neve, foi neve. E daí tu acha a coisa mais linda, meu Deus, que lindo. E é lindo, queridos. Lindo até o dia seguinte. No dia seguinte ninguém caminha. Não importa a tua idade, não importa o que é. E Israel não é preparado como os Estados Unidos e os outros países que nevam, que tem aqueles caminhões que vão passando sal, que vão removendo neve. Israel não é para uma nevasca desse tempo. E Israel, todo o piso dele é aqueles paralelepípedos, bem lisinho, assim, daquelas pedras, eu esqueci o nome da pedra, mas ela é clarinha, assim, bonita. Ela, sem neve, já é um sabão. Acho que é pedra de sabão, né? Queridos, agora põe uma camadinha de gelo, assim, por cima. E daí, tem que ser sempre um gaúcho para contar a história, né? Vou confessar meu pecado. E eu saí do hotel, naquele dia lindo, né, para ver a neve, tirar umas fotos, e fui descer a escada do hotel, ainda bem que eram só 4 degrauzinhos assim. Queridos, foi o primeiro pé, e eu vi o céu assim, e fui rodando até onde dava, e daí tu para rodopiando assim, que nem um... Ainda bem que eu não me machuquei, porque eu estava com muita roupa, porque era muito frio. Mas assim foi. E aí todo mundo andando na cidade, e era gente caindo, atravessando rua e caindo, era uma coisa assim, ó, um cai. Só que eu, na hora que, do jeito que, eu lembrei do que o Jair contou, né, que uma pessoa caiu, né, na cidade, levantou bem rápido, assim, cada um desce da moto do jeito que quer, né, cada um desce da escada do jeito que quer, porque eu fui lá, deslizei, e já levantei bem, ninguém me viu, né, eu disse assim, ainda bem, cada um desce da escada do jeito que quer. Então, mas queridos, a gente ri, porque agora eu estou aqui falando de uma forma engraçada. Mas qual deve ser sua reação? Quando alguém cai de algum lugar, quando alguém passa por alguma situação de constrangimento, você não pode rir. Você não pode fazer
chacota e você não pode... E é tão raro isso, quando as pessoas de fato se preocupam e têm um coração. Esse é o coração de Yeshua, você pode ficar com o teu, tá? Então, cada um escolhe o coração que quer, né? Tu quer ser igual a Jesus, estou te ensinando como é que é. Então, o que acontece? O coração de Jesus, ele não faria chacota de alguém que se machucou. Estenderia a mão e ia ajudar. Então, nós temos uma falha em querer sempre achar graça naquilo. Mesmo que a pessoa, tem pessoas que caem e elas mesmas acham engraçadas a si mesmas, né? Isso é um bom humor e não tem problema. Mas se a pessoa começar a cair, ela mesma começar a rir, você não tem que entrar a passar mal da risada, você vai saber como é que ela está. Preste ajuda, se preocupe com o que está acontecendo. Olha o que acontece. Você vai dizer assim, mas isso não é bem assim. Vamos para umas palavrinhas aqui da Bíblia. Provérbios 17, 5. Os que escarnecem do pobre insultam o seu Criador. O que se alegra com a calamidade não ficará impune. Aquele que se alegra com a calamidade dos outros. E aqui calamidade está bem forte, mas tem outras versões mais suaves que eu li aqui. Com os incidentes que acontecem na outra, quem não vai ficar impune? E é algo, nós que estudamos altares aí, quando você acha engraçado a infelicidade de alguém, ou algo que aconteceu, você traz punição para a sua vida. Não, mas isso era no tempo da lei, agora nós estamos na graça. Não, querido, não mudou. Porque as pessoas continuam passando por incidentes vergonhosos, que são falhas, são erros, são coisas que... Eu nunca me esqueço do que aconteceu aqui, uma vez num batismo, um dos jovens que se batizou aqui estava muito molhado, não era aqui, era na outra igreja, mas era esse tipo de piso, estava muito molhado. E ele levantou, ele saiu do batismo e ele foi correr para celebrar e levantou as mãos assim, para vibrar, e ele foi assim, com os dois pés. Ele caiu, como a gente diz aqui, né, com a moleira direto, né, no chão, assim. E eu digo assim, meu Deus. Ninguém deu risada na hora, porque foi feio o tombo. E todo mundo ficou, a igreja silenciou, porque a igreja estava tudo vibrando assim, a igreja silenciou. Daí ele levantou e... Daí a igreja... todo mundo vibrou com ele. O Alex riu porque ele lembrou quem é também. Então, assim, queridos, naquele momento... Só que ninguém fez... Depois, talvez, nas rodas, eram todos adolescentes, daí eu não estava por lá. Mas naquele momento ninguém fez chacota do incidente. Mas nós temos que estar preparados para ajudar pessoas. E se preocupar com ela. Há coisas tão engraçadas na nossa vida, que é bom dar um sorriso, ria bastante, mas não quando isso denigre alguém ou machuca o coração do teu irmão. A palavra está ensinando aqui. Tombos, falhas, erros. Pessoas erram quando cantam, erram quando tocam, erram quando pregam, erram quando se apresentam, erram na dança, erram o tempo todo. E errar não tem nenhum problema. Erre muito e erre rápido. Assim você vai e não repita o erro. Erre muito, erre rápido e não repita o erro. Assim você vai se aperfeiçoando. Só que ninguém tem direito de rir das suas falhas. Agora tu não pode também ficar julgando porque alguém está rindo. Fica tranquilo, o justo juiz ele está atento. Mais um versículo, ainda em Provérbios 24, 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Está falando de quem? Lê para mim ali, quando cair o teu? O que Deus está dizendo? Não te alegres. Nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Se Deus tem um zelo pelo teu inimigo, parece Jesus falando, né? Porque Jesus que diz, olha, ama o teu inimigo. Abençoa aquele que te persegue. Se ele está dizendo que você não pode se alegrar, que você não pode se alegrar pelo tropeço e pelo erro do inimigo,
imagina do teu irmão. Queridos, eu vou ler mais uma vez o versículo e nós estamos encerrando aqui. O texto vai dizer: assim vocês não tirarão vantagem um do outro, ou não machucará o seu irmão com palavras maldosas, mas temerão o seu Deus. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Aparência, caráter e incidentes são para que você expresse misericórdia, auxílio, uma mão que venha levantar alguém. Amém, queridos? Fique em pé, eu quero orar com você. Quando o teu irmão tropeçar, quando o teu irmão estiver passando por alguma circunstância, ou quando alguém tentar denegrir o caráter, lembre-se dessas palavras. Por fim, antes de orar com você, pare de querer abençoar ou de ajudar aqueles que não estão caminhando para o mesmo lugar que você. Quando você compreender que Jesus não anulou a lei, mas ele só explicou a Torá, e as pedras, que era o resumo, ele disse assim, que tinham 10 mandamentos, que se resumem em 2 coisas. Os mais importantes: amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Os 5 primeiros mandamentos falam sobre Deus, que traz para você vida longa. Os outros 5 mandamentos falam sobre o teu próximo, que traz para você riqueza e honra. Yeshua não anulou coisa nenhuma, ele simplesmente se sintetizou, porque era um rabino e estava conversando com um rabino num alto nível de drash, que é uma forma de interpretação, e dizendo: é assim que funciona. Se você cumprir os primeiros 5, você está agradando a Deus, e você vai viver muito tempo nessa terra. Se cumprir os outros 5, você está servindo e amando o teu irmão, e você vai ter riqueza e honra nessa terra. Amém? Essa palavra de hoje é para que você guarde a tua boca e para que você seja um canal de bênção na vida do teu irmão. Amém? Em nome de Jesus, Pai, que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre cada um e que essa igreja comece a viver uma unidade a partir de hoje. Ó Pai, com os pés desatados, com as mãos desamarradas, ó Deus, prontos para prosperar no teu intento. Pai, que nesse tempo, por causa da língua que está sendo curada, a língua sendo curada nessa noite, ó Deus, possa profetizar vida. Oh Pai, em nome de Jesus, bênção, e que haja proteção em cada lar. Pai, nós cercamos as vidas dos teus filhos, a casa dos teus filhos, a família dos teus filhos, ó Deus, levantando muros, que os teus anjos de fogo, que obedecem a tua palavra, possa guardar cada um deles, e que a boca deles, como tua palavra diz, que a palavra do Senhor, a Torá do Senhor esteja na boca e no coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Oh, Pai, que eles possam entrar no novo do eterno, em tudo que o Senhor tem sobre eles, e que o tempo seja diferenciado. Eu abençoo a tua igreja agora, Pai, e assim unidos do jeito que estamos, nós queremos a tua bênção, Pai. Eu vou orar por você, a bênção sacerdotal. Fique assim, abraçadinho aí. Yeverechecha Adonai veshmerecha, Yair Adonai panavelecha viruneka, Issa Adonai panavelecha viasen lecha shalom. O Eterno te abençoará e te protegerá. O Eterno fará resplandecer o seu rosto sobre ti e será misericordioso contigo. O Eterno colocará o seu rosto sobre ti e te dará a paz. Amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor, queridos.